aula sobre o Pentateuco. Agora, a relação entre a Páscoa e Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem, não é só alguns, tá? Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O que está dizendo? Que a salvação é pessoal. É um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. A salvação, ela é uma relação pessoal com o cordeiro. João capítulo 2, versículo 9. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro da Páscoa, Cordeiro de Deus. Para que Jesus veio? Tirar o pecado do mundo. Para que o Cordeiro veio para os israelitas? Para a expiação dos seus pecados. A morte do Cordeiro está relacionado com os pecados. Você já está vendo Jesus na Páscoa. E é pessoal. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Cada um tem que ter seu próprio encontro com o Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 5. O animal escolhido será macho. Jesus é o filho do homem. Isso aqui é importante para a teologia, tá? A salvação é feita pelo Filho do homem. Deus enviou seu filho nascido de mulher, mas é o primogênito, filho do homem, macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum. Por que tinha que ser de 1 ano? Porque até 1 ano é um cordeiro. A partir de 1 ano, deixa de ser um cordeiro para ser uma ovelha. Bom? Então é um cordeiro, tem que ser de 1 ano. Não tem pecado. E nenhum engano foi encontrado na sua boca, sem defeito. Nenhuma palavra. Jesus não tropeçou nas palavras. Foi insultado, mas não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Dizem os que cuidam dos cordeiros que essa é a característica dele mesmo. Você pode pegar ele, puxar pela lã dele, pode tosquiar ele e ele não revida. Cordeiro não revida. Dizem os que cuidam deles que ele é realmente um animal dócil para se trabalhar. Bom, ali estava representando a natureza pacífica de Jesus e pura de Jesus. A Páscoa é Cristo sendo imolado no Antigo Testamento. Chega-se no Novo Testamento, cumpre-se no Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Aí você vê Cristo na cruz. Quando é que ele é pendurado na cruz? 9 horas da manhã. 9 horas. Os judeus, eles dividiam o dia assim: das 6 da manhã até as 9. Aí eles chamavam isso de o primeiro horário, tá bem? Aí depois das 9 até o meio-dia, do meio-dia até as 3, das 3 até as 6 da tarde. Aí eles vão falar da hora 9ª, da hora 1ª, tá bem? Vamos falar depois da primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. É assim que eles dividiam, de 3 em 3. Cristo foi pendurado na cruz às 9 da manhã. Próximo do meio-dia, da hora 1ª, o que aconteceu? As trevas tomaram conta lá, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Olha a profecia: você irá sacrificá-lo ao pôr do sol, à noite. À noite tem que ficar escuro. Você tem o tipo,
Você tem o antítipo. O tipo é perfeito? Não. O tipo é para representar. O pôr do sol quer dizer que é a noite. O que fez Deus no dia da crucificação? Fez o pôr do sol, as trevas. Estava anunciando para os judeus o seguinte: o dia que vocês verem, em pleno meio-dia, ficar de noite, é o Cordeiro. É o Cordeiro. Porque isso não acontece. Não foi um eclipse, tá bem? As trevas cobriram a terra inteira por mandamento de Deus. Foi Deus que mandou as trevas. Não tinha nada programado. Tem que tomar um pouco de cuidado quando você estiver interpretando a Bíblia, de não trazer de fora uma explicação natural para aquilo que é sobrenatural. Se é natural, é natural. Se não é natural, deixa do jeito que está. Tá bom? Então, aquelas trevas que estavam ali cobrindo a cruz de Cristo estavam profetizadas no sacrifício do Cordeiro após o pôr do sol. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Passa então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Tinha que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, na lateral e no batente em cima, porque o anjo destruidor viria e quando ele visse o sangue, fechar, pulava. A palavra Páscoa significa pular, passar por cima. Isso é o fechar, tá? Pular por cima. Aí você vê lá o Apocalipse, capítulos, olha, Apocalipse, irmão. Você sai do Êxodo, segundo livro, para o Apocalipse, o último livro. Depois eu vi um cordeiro, viu quem? Cordeiro. Quem que está lá no livro de Êxodo? Um cordeiro que parecia estar morto, tá bem? Parecia em estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele parecia estar morto, degolado, e ele estava dentro de casa, dentro do céu. O que tem que acontecer com o cordeiro? Tem que ser comido dentro de casa. O anjo destruidor passa por fora. Aonde que Cristo colocou o sangue dele? Nos batentes do céu e no teto do céu. Cristo tingiu o céu com o sangue dele. Tingiu. Não se espante se você chegar no céu e ver tudo vermelho, entendeu? Se espante não, porque é um céu tingido de sangue. Isso não é para a gente se espantar, é para glorificar a Deus, né? Senhor, pensei que o céu era todo azul igual eu vi lá embaixo. Não, aqui é tudo vermelho mesmo. Sangue, sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O Hebreus capítulo 9, versículo 23 disse: portanto, olha o que é o Novo Testamento. Eu amo o Novo Testamento, eu amo, de paixão, sabe? Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com estes sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. O que é a casa dos hebreus no Egito? A casa dos hebreus no Egito é uma cópia da casa de Deus nos céus. Onde que os filhos de Deus moram? Os filhos de Deus moram nos céus. Colossenses capítulo 3. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a gente está purificado no céu. Como? Pelo sangue. Quando? Agora. Mas a gente está purificado pelo sangue do Cordeiro da Páscoa ou pelo sangue do Cordeiro de Deus? Cordeiro de Deus. Autor aos Hebreus, ele fala o seguinte: sabe aquilo que estava acontecendo lá no livro de Êxodo? Aquilo é imperfeito. Aquilo era purificado com o sangue dos cordeiros. Agora existem as coisas celestiais, ó, as próprias, as cópias e as próprias, tá vendo? Tudo aqui é cópia. Cópia do que está na eternidade. Cópia, meus irmãos. Sombra, isso me deixa apavorado, sabia? A mim, quando eu penso o seguinte, que eu estou vendo alguma coisa e a coisa não é a coisa. Eu estou vendo uma coisa que é só uma sombra da coisa.
Você vê a sombra passando aqui, ó, na parede. Dá para ver uma mão? Não dá, é uma sombra. Tudo que está diante dos nossos olhos, o apóstolo Paulo fala, não está diante dos olhos, porque o que você vai ver você nunca viu, o que você vai ouvir você nunca ouviu, o que você imagina que é o céu ainda não é o céu, porque tem as próprias e tem as cópias. A cópia é o cordeirinho que eu vou lá, pego, imolo, pego sangue, passo no batente. E as coisas próprias é o Cordeiro de Deus que derramou a sua alma na morte e que com o seu sangue purifica não somente uma casa, mas purifica o mundo inteiro. É demais para a nossa cabeça, né? É demais. Por isso que eu não gosto de ficar em casa quando está tendo estudo bíblico. Eu gosto de estar na igreja. E na igreja eu paro para ouvir. Em casa eu sou distraído. Em casa toda hora é difícil estudar em casa. É difícil. É difícil estudar no celular, sabe? Eu não tenho um escritório, então eu tenho que estudar em cima na mesa da cozinha, apartamento. Então eu estudo na mesa da sala, na verdade, na mesa da sala. A minha cozinha é tão pequena que não cabe nem uma mesa. Se colocar a mesa não dá para colocar o fogão. Não dá para comer. Então a minha mesa é na sala, do lado do sofá. Aí eu coloco ali. E na frente tem a televisão. Aí pensa. Aí toda hora eu tenho que me concentrar em alguma coisa. Na esposa falando, no filho falando, no celular tocando. Mas quando eu venho para a igreja, não, eu sento e glorifico a Deus. Quando eu venho para o estudo, eu sento. Quando eu vou para o seminário, eu sento. É só para estudar. Sabe? Só. Um lugar abençoado, né, irmãos? Se não dá, a gente estuda à distância. Mas se dá, é bom vir. Por isso que eu agradeço a presença dos irmãos e das irmãs aqui, porque é significativo fazer esse trabalho, tá bom? Mas se não dá, assiste pela internet. Quando dá. Naquela mesma noite, Êxodo capítulo 12, versículo 8. Naquela mesma noite que eles sacrificaram o cordeirinho, veja que está tudo escuro lá no Calvário, pleno meio-dia, está tudo escuro. Só que aquilo lá está acontecendo com o Cristo. Lá no Egito, 1500 anos antes, naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Aí o Moisés disse: não comam a carne crua, nem cozida com água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Por quê? Porque aquela carne que eles estão comendo do cordeiro está representando a carne do Cristo, que precisa ser comida por nós também. Que carne é essa? É a carne do pecado. Olha lá, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eles têm que comer a carne. Não é só para matar o animal, queimar no fogo e pronto. Tem que comer aquela carne ali, não crua, nem cozida. Tem que ser assada. É um churrasco, é uma refeição que ela está untada com sal, bem? Temperada com sal. Agora, nós fazemos o que com o nosso cordeiro? Comemos dele também. Mas como que se come a carne de Cristo? João, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 53. João 6,53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. O que eu estou comendo? Comendo a carne do Cordeiro, a vida do Cordeiro, que foi entregue pelos meus pecados. Ou depois, mais lá na frente, no livro de Levíticos, que eu vou explicar para os irmãos, vocês vão entender mais ainda o que é comer a carne do Cordeiro, tá? Por que tem que comer a carne do Cordeiro? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles não sabiam, mas enquanto eles estavam comendo a Páscoa, eles estavam comendo a ressurreição, a vida eterna.
Quando é que eles vão ressuscitar? Quando eles saírem do Egito, passarem pelo Mar Vermelho, aí eles estão lá do outro lado do Mar Vermelho, estão vivos, estão ressuscitados. Quando que começa a ressurreição deles? Na noite da Páscoa. Quando que eles saem? No dia seguinte. No dia seguinte. Isso aí é um emblema da ressurreição. Todas as vezes que você come a carne do Cristo, está anunciando a sua morte, até que Ele venha. Quem come a carne ressuscitará no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, todo aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. É um alimento. A carne de Cristo é um alimento. Mas eu gostaria de voltar lá no Antigo Testamento e participar daquele momento. Não dá para voltar no Antigo Testamento. Você tem que avançar. Você está no Novo. No Novo as coisas são superiores. No Novo são superiores. A Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 12: naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto homens como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que aconteceu na cruz? Enquanto o pessoal estava lá comendo e se alimentando, o que aconteceu naquilo lá que era um prenúncio da Santa Ceia? Prenúncio é a Santa Ceia no Antigo Testamento. Era chamado de Santa Ceia? Não, é chamado de Páscoa. Naquela hora que estavam comendo a carne do cordeiro, naquela hora que estavam comendo a Santa Ceia, naquela hora estavam derrubando principados e potestades com o cordeiro. Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Sabiam que estava caindo principados e potestades? Não sabiam, mas estava caindo? Estava. Porque naquela mesma noite aí diz, quando vocês estavam mortos em pecados e ofensas, e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Removeu, pregando-os na cruz, e tendo despojado os poderes e a sua autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha lá. Executarei juízo sobre todos os deuses. E aqui, todas as autoridades e poderes. O pessoal estava dentro de casa, comendo o cordeiro, esperando para sair. Naquela hora, Deus estava humilhando os deuses do Egito, expondo-os à vergonha, e aquilo prenunciava a ceia que nós celebramos todo mês. Glória a Deus. Sabe o que é você sair da sua casa mês após mês, você vir para a igreja e falar: eu vou comer a Santa Ceia, vou pegar o pão e vou beber o cálice do Senhor e vou anunciar a sua morte? Nessa hora você está derrubando principados e potestades. Nessa hora, porque eles lutam de ceia para ceia, para você não participar da próxima. Se você não participa da ceia, você não tem vida em si mesmo, porque a ceia é um emblema. A ceia é o elemento material que representa o espiritual. Se você não participa da ceia, quem é que está vencendo? Os deuses do Egito, o diabo que lutou para você não participar da ceia. Porque se você não participa da ceia, está dizendo: não tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com a igreja, não creio na ressurreição de Cristo. O crente não sabe, ele negligencia a ceia porque ele não conhece. Quem conhece não negligencia a ceia. Por isso que os pastores dizem: ceia você não troca, ceia você não deixa para depois, e ceia você não evita. Você participa da ceia. Participa. Se não fosse para participar, Cristo não tinha instituído. E Cristo não tinha falado todas as vezes. Teria dito: isso aqui é só um símbolo, espere eu voltar. Jesus não falou espera voltar, ele disse para fazer. Por quê? Êxodo capítulo 12, 13, já estamos terminando, tá? O sangue
será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Os ímpios não participam da mesa do Senhor, todas as pragas sobrevêm sobre ele. Um mal vem sobre o crente, mas ele participa das coisas do Senhor, tem a marca do sangue. Isso aqui é espiritual, irmãos. Tem a marca do Cordeiro. Este dia, qual dia? O dia da Páscoa. Será um memorial para vocês, e todos os seus descendentes celebrarão a festa do Senhor, festa ao Senhor, né? Celebre-no como um decreto perpétuo. Aí Paulo, primeira carta aos Coríntios, que a gente lê todos os meses, diz o que? Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória. Olha lá, tá vendo? Este dia você será um memorial. E a ceia é um memorial também, é em memória. Todas as vezes que come do pão e bebe do cálice, anunciam a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derrubam os principados e potestades. Por isso, irmãos e irmãs, se você é crente, está batizado nas águas, vive esse evangelho, quando houver uma ceia, não evita não, vai, desmarca o que dá para desmarcar e participa. Se perder porque está doente, porque está trabalhando, e no dia seguinte tiver ceia, participa. Se não, procura uma das nossas igrejas, congregação, conversa com os pastores e fala: que dia que tem ceia lá na sua congregação? Aí é domingo de manhã, 9 horas, primeiro domingo, segundo domingo. Vai e participa. E quando estiver lá, participa da ceia inteira. Canta os hinos, faça as orações, leia a palavra, entrega a oferta, examine-se a si mesmo, pega do pão, pega do cálice, come e bebe. Ah, mas eu me examinei a mim mesmo e eu acho que eu não devo participar. Aí vem a história dos hebreus. Os hebreus dizem que, aí é uma história, não aconteceu, tá? Mas é uma história que eles contam. Naquela noite, haviam duas famílias em uma só casa. Por quê? Se a família fosse pequena, tinha que se reunir numa só casa e todos comerem do cordeiro, porque era muito cordeiro para pouca gente. 5 pessoas, pouca gente. Então ajunta duas famílias. Se ajuntaram duas famílias e tinham 2 primogênitos. 2 primogênitos. E um dos primogênitos, quando ouviu falar que o anjo destruidor ia passar, se escondeu debaixo da mesa e estava tremendo, porque ele pensava o seguinte: vai que os meus pais não fizeram o ritual direito, o sangue não está direito lá no umbral, vai que o anjo destruidor entra aqui e me pega. E o outro primogênito estava no canto, brincando com um carrinho, sabe, despreocupado. Passou o anjo destruidor. Aí, qual dos dois estava mais protegido? O que estava debaixo da mesa com medo, ou o que estava brincando com um carrinho? Os dois. Por quê? Porque o sangue estava do lado de fora da porta. A grandeza do sangue de Cristo não depende de mim, que estou participando da ceia. É o sangue que me purifica de todo o pecado. Eu examino a mim mesmo, eu como do pão e eu bebo do cálice. Não é para se examinar e não comer e beber, é para se examinar, comer e beber. Porque aquele que não come a minha carne, aquele que não bebe o meu sangue, não tem parte de mim. É batizado, já crê no Senhor, já pratica o Evangelho, veio o capeta dos infernos, aprontou com você, manchou a tua consciência. Agora você chegou aqui na hora de comer o pão, vai ficar debaixo da mesa com medo? Se eu comer, vai me acontecer coisa pior? Não, meus irmãos. Se você comer com a consciência de que é o corpo e o sangue de Cristo, os méritos de Jesus são aplicados a você na hora, tranquilo. Vocês entenderam? Glória a Deus. Amém. Glória É para participar, não é para sair fora, entendeu? Não é estar debaixo da mesa com medo ou lá no canto despreocupado, é para comer. Agora, examine-se a si mesmo, mas coma e beba.
e renova mais um mês aí para você poder voltar. Lá na igreja primitiva nem era de mês em mês, era de domingo em domingo. Todo domingo tinha Santa Ceia. Com a gente aqui é de mês em mês. Eu fico preocupado com aquelas igrejas que é de ano em ano, hein? Meu Deus. Crítico, hein? Ah, se perder a Santa Ceia tem que ir na outra igreja.